Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Olha o pão! Hoje esse pão tem o tema que na graça o nosso firme fundamento é a fé. Mas na aliança de Jerusalém, né, da lei, o firme fundamento é o quê? É o propósito. Então, esta é a diferença da lei e graça. Na lei, o que vigora são os propósitos. Na graça, é a fé. Vamos debuiar? Vamos, em primeiro lugar, seguir o raciocínio das duas igrejas, né, edificadas no mundo. A igreja da graça e a igreja da lei. Enfim, vamos falar primeiro da igreja da lei. Esta igreja que nós temos como base o livro de Atos. O livro de Atos é um livro que histórico. Um livro que nos traz o quê? A igreja, o começo da igreja, o quê? Primitiva. Esta igreja primitiva foi uma igreja fundada, né, por Pedro, porque o próprio Jesus de Nazaré edificou esta igreja, né? Ele disse: tu és Pedro, tu és Pétalos, né? Pedacinhos de pedra. Em ti eu vou edificar o quê? A minha igreja. Enfim, esta igreja primitiva, né, que foi fundada em Jerusalém, né? Em Jerusalém, porque lembra da palavra que Jesus disse, né? Tá lá no final de Lucas. Jesus disse assim: vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, né? Ficam lá. Para o quê? Para que desçam em vocês, né, a capacitação para vocês discernir, né? Discernir o quê? A missão de Jesus de Nazaré, o Messias, né, prometido. Então, vocês vão para Jerusalém, ficam lá reunidos. Falou para quem falou? Falou para os discípulos, aqueles que estavam andando com eles, ele ensinando, né? Vamos ver passo a passo o que Jesus ensinava, o que Jesus falava. Falava por parábola, porque eles tinham dificuldade de entender a missão de Jesus, né? Daquele profeta. Porque os profetas foram o quê? Até João. João foi aquele discípulo amado que preparou o caminho, né? Preparou o caminho da missão de Jesus. Que missão? Né? Fazer algo, né? Trazer algo. Então Jesus foi enviado para trazer-nos a missão da graça, o ministério do novo e vivo caminho. O que é vivo? Do eterno caminho. Mas aquele povo tinha dificuldade. Então Jesus, ele implantou em Pedro ali aquela igreja que iria ser o começo da transição. Que transição, irmã? Transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Por isso, o propósito era a centralização da igreja de Pedro.
Mas depois a igreja fundada em Paulo, que é a igreja da graça, da qual é a nossa aliança hoje, que falaremos posteriormente, esta igreja, ela é edificada na fé. Ah, mas a igreja da lei não era edificada na fé? Sim. Se nós lermos lá Gálatas 3 todo, você vai entender que desde Abraão, a igreja eterna, é edificada na fé. Mas esta igreja edificada em Pedro, que é a igreja de pedra, teria um fim, como teve no ano 70, depois de Jesus. E Jesus profetizou sobre isso. É só ler Mateus 24, todo, meditando, discernindo, e vai entender. Que ali ele fala da queda de Jerusalém. A igreja implantada pelo homem. Por quê? Porque esta igreja fundada pelo homem, essa igreja humana de pedra, esta igreja que lá em Mateus 24, né, Jesus ia entrando no templo e eles mostraram a beleza do templo, porque o que interessa é a beleza, é a hierarquia. Então Jesus falou, não vejo tudo isto? Não vê tudo isto? Vocês centralizam a igreja de pedra, mas a minha missão é trazer para vocês a igreja invisível, que é a predestinada, é a igreja da graça. A graça enviada por Deus. João 3,16 disse, né? João 3,16, esta é a missão. A missão da igreja de Pedro, ela é da promessa de Abraão, né? Que exalta o sacrifício. Mas a missão da igreja da graça, a promessa é de João 3,16. A promessa é de Deus, não é em Abraão. Não é a igreja fundada por mãos de homens, mas é a igreja que está lá, relatado lá em Hebreus 1, versículo 14, do 5 ao 14. Então vamos prosseguir nesse raciocínio. Então nós temos que discernir, eu escrevi assim, Jesus disse, vão para Jerusalém, lá vocês serão capacitados para entender a missão do Messias. O próprio Jesus edificou em Pedro a doutrina do Filho do Homem. Para quê? Para que ele discernisse junto com os discípulos, os demais discípulos que andaram com Jesus, mas não tinham o quê? Capacidade de compreender a missão. Então eles não tinham capacidade de entender que esta igreja, ela edificou o quê? A doutrina do Filho do Homem. A igreja de Pedro edificou a doutrina do Filho do Homem. Em Paulo nós temos a igreja do Filho de Deus, o ungido, o ressurreto. Vamos entendendo. Está escrito, Paulo chega que é a Jerusalém, em Atos 21, versículo 17. Tendo nós chegado que a Jerusalém, os irmãos nos receberam que com alegria. Que irmãos são esses? São os irmãos discípulos da igreja de Jerusalém. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com quem? Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Mas eles estavam com a pulga de trás da orelha com Paulo.
foram que informados a teu respeito, está escrito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem o que? De Moisés. Então eles estavam acusando Paulo, né? Aqui, ó. Ouvindo, deram eles glória a Deus, né? São falsinhos. E lhes disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos são, que zelosos da lei. Mas eles visavam muito o quê? A lei. Ó, estão te ouvindo, mas nós estamos na nossa. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem o quê? De Moisés, dizendo-lhes que não devem que circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, né? Os gravatados aqui falando, né? Que se há de fazer, pois certamente saberão o que da tua chegada aqui, meu irmão. Então mandaram Paulo circuncidar, né? Vocês leiam aí do 24, né, o direto. Então, o que? Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento, o que? Dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Lembra que Paulo disse assim, eu me fiz de fraco para o quê? Ganhar os fracos, me fiz de louco para ganhar os loucos. Daí aqui em Gálatas 2, Paulo diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, né, foi o que? Constrangido a circuncidar-se, constrangido. Então, constrangeu a Paulo, né, naquele ato da lei. Mas Paulo, ele tinha o que? Estratégia, estava ali, ele tinha que fazer ali o que eles estavam pedindo. Então, nem sempre quando nós fazemos algo que nos pedem, né, estamos fazendo a obra de Deus, mas estamos o quê? Cumprindo o quê? Ordenanças humanas. Porque Paulo, né, estava atento a eles, né? Porque sabia que aquela igreja que é a igreja da religião, né, do religare, a igreja do religare, eles fazem o quê? Religa o homem a Deus. Eles querem ser o intercessor. Mas a igreja da graça, né, é Jesus que é o intercessor, é o único mediador entre o homem e Deus. Então, aqui em Gálatas 2, versículo 4, ó, e isto por causa o que dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em quem? Em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, o propósito da igreja de Pedro é escravizar, né, nos propósitos deles. Todo o capítulo de Gálatas 2, entendendo passo a passo. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita o que? A aparência, o que? Do homem, né? Porque a igreja de Pedro vai por aparência, né? Lembra? Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, né? De terno, isso, hierarquia, né? Humana. Nada me acrescentaram, né? Porque às vezes eles acrescentam honras mundanas, né? Isaías 29:13, né? Maquinalmente aprendem homens com homens. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou que eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, né? Se sendo tu judeu, vives como gentio, disse Paulo a eles, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque aqueles convertidos que se diziam que entendiam, né, a missão de Jesus, mas eles viviam o quê? Em cima do muro.
Eles não entendiam nem o caminho, nem o novo e vivo caminho. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado que por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados o quê? Pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois obras da lei ninguém será o quê? Justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós o que mesmos também achados pecadores. Né? Se a gente acha, né? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo, né, pela fé no Filho de Deus. No Filho de Deus, não é no Filho do homem, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha o pão da graça, o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É do filho do homem ou do filho de Deus? Ou procuro agradar a homens, né? Não somos Isaías 29:13, que aprendemos maquinalmente homens com homens. Se agradasse ainda a homens, não seria o que servo de Cristo. Nós não somos do caminho, somos, né, do novo e vivo caminho. Paz seja convosco.